Se eu tivesse tido acesso a esse tipo de conhecimento antes, eu tenho certeza que eu faria muita coisa diferente na minha vida. Mas eu não tive. E a partir do momento que eu comecei a estudar o nosso subconsciente, eu entendi que vale mais a pena você focar na história que você conta para si mesmo do que na estratégia que você vai utilizar para alavancar o seu negócio, para alavancar o seu conteúdo nas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, mas meu apelido é PP, e hoje em dia eu tenho cursos, mentorias e consultorias para quem quer crescer e lucrar mais no Instagram. Porém, eu faço tudo isso de acordo com a mentalidade que você utiliza para criar conteúdo. Todos os meus alunos sabem que eu falo muito sobre a mentalidade de criação de conteúdo, que eu tenho até tatuado aqui um Shoshin, que é uma expressão japonesa em que você começa a olhar para o mundo com um olhar de deslumbre, em que você começa a entender as infinitas possibilidades que a vida te traz. E esse vídeo não é um vídeo para que você tenha um olhar de poliana, achando que tudo na vida é lindo, maravilhoso, mas é um vídeo para você entender que algumas crenças limitantes estão te impedindo de alcançar o seu máximo potencial. Tá? E aí, eu quero te dizer que esse vídeo, ele é baseado também em uma conversa de dois mentores que eu gosto muito. E depois eu vou deixar essa conversa aqui embaixo, né, no na descrição do vídeo para que vocês possam também acompanhar. O vídeo deles é inteiro em inglês, tá? O meu é inteiro em português. Então, caso você não entenda a língua deles, vem aqui comigo. E caso você entenda inglês, vale a pena primeiro você assistir o meu e depois você vai lá para o deles. Combinado, gente? Então, eu separei alguns tópicos aqui para que você entenda que todo o seu negócio, o seu serviço, o seu produto, enfim, a maneira como você ganha a vida hoje, tudo isso é baseado na história que você contou para si mesmo. O consciente, ele enxerga. O consciente é aquilo que você está vendo nesse momento. Agora, conscientemente, você está aqui no meu vídeo. Conscientemente, você está prestando atenção no meu vídeo. Agora, o seu subconsciente, ele não trabalha somente com aquilo que você está enxergando no momento. Ele trabalha em cima daquilo que você contou para si mesmo. O subconsciente, ele trabalha em cima de histórias. E não somente o seu subconsciente, mas também o subconsciente dos seus clientes, dos seus pacientes, das pessoas que compram de você, tá? Eu falo isso baseado nos meus estudos de marketing e de neurociência também. Mas eu não sou nenhuma especialista em neurociência, não, tá? O meu foco é no marketing. Porém, o marketing não é nada mais, nada menos do que persuadir mais pessoas a entenderem o seu ponto de vista, a ponto de comprarem a mensagem que você está falando. Ou seja, simplificando, você está ocupando um espaço mental na vida daquele seu seguidor das redes sociais. Você está ocupando um espaço na cabecinha da pessoa que pode vir a comprar de você. Eu espero que eu esteja sendo muito clara aqui na minha mensagem para que você me acompanhe até o final desse vídeo, porque eu vou te trazer insights valiosos. Inclusive, falando da palavra insight. O que que quer dizer sight em inglês? É a vista, é aquilo que você está vendo naquele momento. E o que que seria o insight? Não é a vista de fora, mas é a vista de dentro. Insight, o que você está vendo aqui dentro. Isso para te mostrar que todo insight ele sai de dentro para fora. E o que que é um insight, se não aquele momento de eureka? Meu Deus, eu descobri algo novo. Eu quero que você tenha vários insights aqui dentro desse vídeo. Justamente porque o que eu quero te fazer é te provocar a pensar cada vez mais sobre o seu negócio como uma extensão do que você tem dentro de você, beleza? Então, eu separei aqui alguns tópicos, eu já comecei a falar sobre alguns outros tópicos aqui também, né? Mas vamos lá, que eu quero deixar com uma apresentaçãozinha que eu acho que fica mais simples
de vocês compreenderem. Então, eu comecei aqui falando sobre a relação entre o seu subconsciente e o seu sucesso. Muitas vezes, a historinha que foi contada para o seu subconsciente é o que está te impedindo de prosperar nesse exato momento, porque a gente vive em uma sociedade extremamente limitante em que te contam uma história que não é um conto de fadas. Porque quando a história da sua vida começa a ser muito feliz e muito bela, a gente mesmo chama de conto de fadas, porque a gente acha que fada não existe, e muito menos uma vida que seja 100% plena. É muito difícil uma pessoa acreditar que a vida vai valer a pena a cada minuto que a gente vive. É muito difícil uma pessoa acreditar que ela pode ser feliz trabalhando com o que gosta. É muito difícil uma pessoa acreditar de verdade que ela vai terminar a faculdade e vai ser a melhor do mundo naquilo que ela se propôs a fazer. Simplesmente porque o que a gente enxerga, o nosso site, a nossa vista, são pessoas extremamente medianas. São pessoas que terminam a faculdade, vão trabalhar para alguma empresa, recebem até um salário ok, e aí elas têm dinheiro para viajar uma vez por ano com a família, conforme são promovidas, vão guardando um dinheiro para uma aposentadoria melhor, que nem sempre é melhor, né? Conforme vão sendo promovidas, vão mudando de nível de vida, de repente, mudam para um apartamento até melhor. E ficam esperando a sexta-feira chegar para serem felizes um pouco, ficam esperando o final de semana chegar para serem felizes, e na segunda-feira ficam pensando: meu Deus do céu, começou tudo de novo, que droga. E aí começa mais uma semana mediana na vida medíocre, né, dessas pessoas. Porém, você não precisa acreditar mais nessa história. Essa história, ela existe. Com certeza, a maioria das pessoas até vive essa história. Mas você pode acreditar em algo maior a partir do momento que você conta uma historinha melhor para sua cabeça. Tudo vem das histórias que você está contando para o seu subconsciente. Então, isso vai fazer com que as suas crenças internas se transformem e transformem também o seu externo, tá? Então, quem te falou um dia que ganhar dinheiro é difícil? Essa pessoa conhecia os bilionários, porque os bilionários fazem milhões diariamente. Ai, Pepe, mas eu não sou bilionária. Eu nem tenho 1 milhão. Talvez porque você não acredite ainda que você possa ter. E não basta só acreditar, tá, gente? É óbvio que tem que ter estratégia, mas o que eu tô dizendo pra você é que tudo começa de dentro pra fora, tá? A sua mudança tem que começar internamente antes de qualquer coisa. Isso é muito importante. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você olhar os ensinamentos de pessoas que deram muito certo, elas vão te dizer exatamente o que eu estou te dizendo aqui. Então aproveita, aproveita agora. Não perde mais tempo com crença limitante, tá? Porque isso é o primeiro passo para que você mude um pouquinho e que você vá mais em direção ao seu sucesso. Inclusive, uma das coisas que falam no vídeo dos meus mentores, né? Que a gente tem esse subconsciente de vendas, né? Quando você quiser vender alguma coisa para alguém, você não tem que convencer apenas o consciente da pessoa. Você tem que convencer o subconsciente. E daí é por isso que, por exemplo, a Bíblia é um dos livros mais lidos do mundo, né? Porque ela conta através de histórias e histórias se conectam diretamente com o subconsciente. E quando eu falo em vendas, não é apenas vender propriamente, eu estou te vendendo algo, você vai me pagar por isso. Eu estou vendendo a minha mensagem nesse exato momento e você não está pagando nada por isso, né? Mas na verdade a gente está realizando aqui uma troca em que você está investindo o seu tempo porque você confia em mim, você confia no meu conhecimento e a partir do momento que você está confiando em mim, você está comprando o que eu estou dizendo. E qualquer negócio para que ele funcione, ele precisa de pessoas comprando a sua mensagem antes de comprar o seu produto ou o seu serviço, tá? Então,
A partir do momento que você compra o que eu tô te dizendo e você pega o meu conhecimento que eu tô compartilhando aqui com você nesse exato minuto, a gente tá o quê? Multiplicando frutos, multiplicando conhecimento. Então não adianta você ouvir o que eu tô dizendo e não colocar em prática, porque a partir do momento que você não colocou em prática, você não tá multiplicando é nada. Isso daqui, esse tempo você não investiu, você perdeu. E perder tempo é uma das piores coisas que você pode fazer com a sua vida. Porque literalmente toda vez que você perde tempo, você está perdendo tempo de vida e não tem como voltar atrás. Então eu espero que você esteja aproveitando cada minuto desse vídeo. Já vamos botar em prática, porque esse seu subconsciente vai transformar o seu consciente e vai transformar todas as realizações em volta de você, tá? Você pensa aqui, ó, que se você não mudar a sua história, você não vai conseguir que as pessoas acreditem que de fato tem algo ali para ser transformado. Tem algo ali em que elas vão confiar a ponto de que elas comprem. Tá? Elas têm que comprar a sua história. E o seu produto ou o seu serviço tem que interferir diretamente na história delas. A partir do momento que alguém chega querendo saber mais sobre o seu negócio, seu produto, seu serviço, é, neste momento a história de vocês se cruza. Acontece um cruzamento. Você cruzou na vida de alguém. Eu cruzei na sua vida agora. Acabei de cruzar na sua vida agora. A partir do momento que você cruza na vida de alguém, você pode escolher se você vai passar batido ou se você vai ser alguém que vai transformar a vida dessa pessoa. A partir do momento que você cruza com a vida de alguém e você decide transformar a vida dessa pessoa, ou seja, você decide resolver um problema que estava atrapalhando na vida, na história de vida dessa pessoa, essa pessoa ela vai comprar aquilo que você vende. Deu para entender? Toda vez que você resolve o problema de alguém, você interfere diretamente na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que inventou o celular, ela resolveu um grande problema, porque junto com esse celular, junto com esse aparelhinho, a pessoa ela pôde se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. E várias histórias foram transformadas a partir desse momento. Outro dia, uma amiga minha me ligou de Londres e falou para mim e me colocou na câmera do chá de bebê dela. É uma amiga minha de infância. Para mim, isso foi extremamente emocionante. Para mim, isso interferiu diretamente na minha história e na história dela, porque eu tenho certeza que ela fazia questão de que eu estivesse nesse chá de bebê. Era um momento muito especial para ela, para a família dela. E eu me sentindo parte da família dela, porque a gente se conhece desde a infância, fiquei extremamente lisonjeada, extremamente feliz de poder ter a oportunidade de participar dessa celebração. Só que isso só aconteceu porque um dia alguém acordou e inventou o aparelho celular. Porque um dia alguém acordou e inventou ferramentas como WhatsApp, FaceTime, Zoom, aplicativos em que eu pudesse estar em tempo real aqui em Londres. E isso interferiu diretamente na minha história e na história dela. Então, quando você pensar sobre seu produto e sobre o seu serviço, você vai contar para o seu cliente a história, em como esse produto vai modificar a história dessa pessoa no momento em que essa pessoa comprar esse produto. Eu não sei se vocês já viram, tem um seriado na Netflix sobre os melhores corretores de imóveis do mundo, somente imóveis de luxo. E uma das técnicas que eles utilizam muito para vender esses imóveis de luxo é fazer com que a pessoa já se sinta dentro do imóvel, já se sinta morando lá, antes mesmo de comprar de fato aquele imóvel. Então, quando a pessoa vai visitar o imóvel, ele já começa assim: imagina você, a sua esposa, o seu filho aqui se divertindo, assistindo essa televisão gigantesca, com essa vista para o Central Park. E aí ele começa a criar essa história na cabeça da pessoa, ou seja, no subconsciente dela. E daí fica muito mais difícil da pessoa não querer comprar, porque é muito pior a gente.
a gente não ter algo que a gente já teve algum dia, do que a gente simplesmente não ter. Quer ver um exemplo? Eu não sou uma pessoa que utiliza o relógio, né? Eu não uso relógio. Então, pra mim, tanto faz. Se você me falar assim, nossa, você tem que ter um Apple Watch. Eu vou te dar uma grande promoção de Apple Watch. Eu não vou nem olhar para isso porque eu nunca tive e eu não gosto de usar relógio. Então, para mim, tanto faz, sabe? Agora, pensa numa pessoa que está acostumada a usar relógio todos os dias e algum ladrão vai lá e rouba o relógio dela. Meu Deus, ela fica desesperada. Ela sente como se parte dela tivesse sumido. Ela, quando vai olhar as horas, se sente extremamente perdida. Quer dizer, tiraram dela aquilo que ela já teve um dia, e isso é horrível. Só que quando a pessoa já se imagina tendo, é a mesma coisa, porque a nossa cabecinha, a nossa mente, ela não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Então, quando você começa a se imaginar dentro de uma história com sentimento, se sentir dentro daquilo, sentir que você já tem esse apartamento, consegue visualizar a sua família curtindo naquele apartamento. Se você não comprar esse apartamento, você vai sentir como se tivesse tirado aquilo que você já teve um dia, mesmo sem ter tido um dia. E isso é extremamente poderoso para que você entenda que quando você vai conversar com o seu cliente, não é apenas mostrar o seu produto, e sim mostrar a história do seu produto interferindo diretamente na história do seu cliente. Só até aqui eu já te dei vários insights, então imagina até o final. Mas antes de continuar, cadê o like? Já deixou o like? Eu estou interferindo diretamente na sua história, então o mínimo que você pode fazer é dar um like e se inscrever nesse canal para me incentivar a fazer mais vídeos. Porque se eu não souber que você está assistindo, que você está curtindo, que esse conteúdo te serviu, que esse conteúdo vai resolver um problema seu, que esse conteúdo vai transformar algo dentro da sua cabeça, isso não vai me dar mais motivação para continuar. E aí, você não quer que eu pare de gravar vídeo, de postar vídeo no YouTube somente porque você não soube apertar um botãozinho, não se inscrever no canal. Me falar o que você achou do vídeo. Você não quer que isso aconteça comigo, né? Então, já aproveita. Além do que, isso vai te ajudar muito. Sabe por quê? Porque quando você interage com o vídeo meu, a rede social, ela funciona igualzinho o comportamento humano. O algoritmo funciona igualzinho o comportamento humano, seja de qualquer rede social, tá, gente? Então, quando você curte um conteúdo, você comenta, você engaja, é muito bom pra mim? Com certeza é muito bom pra mim, eu adoro, né? Eu fico muito feliz, fico muito grata que meu conteúdo tá chegando até você e você tá me dando esse feedback. Existe essa troca. Mas você também tá treinando o seu cérebro assistir as coisas com mais presença e sair do modo robotizado. E quando você treina o seu cérebro a sair do modo robotizado, você acaba treinando isso para a sua vida toda. E aí, quando você for atender um cliente, conversar com alguém aqui nas redes sociais, esse processo vai ficar muito mais fácil, porque o seu cérebro vai assimilar muito mais o estado de presença. Mas isso eu acho que é assunto para outro vídeo, senão eu vou me estender demais aqui, tá? E aí, eu quero falar um pouquinho sobre as ferramentas para reprogramar o subconsciente, né? A gente tem aí meditações guiadas do Bob Proctor, por exemplo. Eu gosto muito do Bob Proctor, né? Eu acho ele um cara incrível e tem também traduzida em português. Você pode utilizar essas meditações guiadas, tá? Uma outra coisa também é escrita. Você pode criar um texto, né, da vida dos seus sonhos e ler com emoção diariamente. Porque lembra da historinha que você vai contar para o seu subconsciente? Você vai reprogramar essa historinha escrevendo todos os dias como você acha que seria a vida dos seus sonhos. E isso é bem legal, né? Porque recentemente a Gabi, uma amiga minha, ela me deu um caderninho de manifestações. E tem uma aluna minha chamada Ana Luz Arif, ela tem até vários vídeos muito legais aqui no YouTube. Também vou deixar os vídeos dela aqui na descrição para indicar para vocês, mas que ela fala muito sobre reprogramação mental. O nicho dela é neurociência e ela incentiva que a gente escreva todos os dias, porque quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente lê aquilo com sentimento, mais o nosso subconsciente assimila que isso é verdade. E a história que você conta para si mesmo acaba de mudar da noite para o dia. Aliás, não é da noite para o dia, né?
São dias contando a mesma história, mas uma hora acontece essa reprogramação mental, e daí você vem aqui, me agradece e agradece também a Ana Lu, porque ela fala muito sobre isso, tá? E entender que o subconsciente ele pensa mais em histórias do que perguntas. O seu consciente ele já vai pensando nas perguntas, né? Mas o subconsciente ele pensa nas histórias que você está contando. E aí, para você entender um pouquinho sobre o seu público, porque beleza, tô falando de você primeiro, né? Que é essa coisa insight dentro de você. Para você entender sobre o seu público, você agora que já entendeu sobre você, a gente vai fazer uma pesquisa com o nosso público. Pergunta para os seus melhores clientes. Essas três perguntinhas. O que te tira o sono? Se eu tivesse uma varinha mágica, o que você resolveria? E qual o seu maior sonho agora? Pergunta essas três coisas para os seus clientes, tá? O que te tira o sono? Se tivesse uma varinha mágica, o que você resolveria? E qual é o seu maior sonho agora? E aí, você vai utilizar as respostas dessas perguntas para criar conteúdo para suas redes sociais. Olha que legal. Isso é bem interessante, porque você vai utilizar essas respostas para ir diretamente para o seu público-alvo. E é óbvio que aí você vai precisar de uma estratégia de criação de conteúdo. E já aproveita para olhar lá no Instagram também, mas é importante que você saiba com quem você está falando e com quais sonhos e histórias você está lidando, antes mesmo de pensar em que conteúdo produzir. Muita gente tem falado, né, sobre formatos de conteúdos virais, inclusive no meu curso no Insta Lendário, eu ensino alguns formatos virais. Porém, você tem que aprender esses formatos para depois colocar a sua autenticidade dentro desses formatos. Não adianta você simplesmente fazer mais do mesmo, porque você perde a sua essência. Você perde a sua história, que é a única do mundo, né? Então, não adianta muito você fazer conteúdo mais do mesmo. Você pode até utilizar os formatos, mas coloque a sua essência dentro desses formatos para que seus conteúdos sejam vistos por mais pessoas e que elas lembrem que você é uma pessoa única. Que elas lembrem que quando elas estão comprando de você, elas estão comprando algo único. E aí, você não precisa ficar se definindo em cima de preço. Você vai começar a se definir muito mais em cima de valor. E aí, o sétimo, eu não poderia deixar de falar sobre storytelling, né? Porque eu falei o tempo todo sobre a história que você conta para si mesmo. Mas aí você tem que ter um banco de histórias, e eu sugiro que você faça isso até mesmo no bloco de notas do seu celular, um banco de histórias que você pode contar para a sua audiência, sempre que necessário. Então, você pode contar mais de uma vez a mesma história, até porque o seu Instagram está sempre se renovando, tem gente nova chegando, tem gente indo embora, uma pessoa nova começou a te seguir, e essa pessoa pode ser um possível comprador, que pode contar a sua história para mais e mais pessoas. Quantas histórias eu já vi nas redes sociais e eu reproduzi, porque eu falei dessa pessoa com muito amor, com muito carinho, lembrei da história dela, me trouxe um sentimento bom, e eu acabei indicando essa pessoa para amigos, amigas, sem nem mesmo conhecer, mas eu conheci a história dela e aí por isso eu reproduzi e contei. Inclusive, um dos maiores poderes do Instagram tá no botão de compartilhar, porque como eu disse aqui, tudo que a gente compartilha multiplica, e quanto mais interessante, quanto mais identificação esse conteúdo trouxer entre você e a sua audiência, mais as pessoas vão querer compartilhar a sua mensagem. Quanto mais pessoas compartilharem, mais a sua mensagem será vista. Quanto mais as pessoas virem a sua mensagem, mais chances as pessoas têm de comprarem algo que você está oferecendo, tá? Então, eu sei que eu tô indo bem rápido aqui, que é um vídeo do YouTube, né? Então eu tô sendo direta ao assunto, mas é muito importante que vocês entendam que as histórias que vocês contam são únicas, né? Ninguém nunca passou pela mesma história que você, tendo o mesmo ponto de vista que você, tendo o mesmo insight que você. Então, contar a sua história da maneira correta vai fazer com que mais e mais pessoas cheguem até você. E aí, contar a sua história é uma arte. Você está sendo artista todos os dias. A partir do momento que você resolve realmente botar a sua cara, criar conteúdo, ser você mesmo nas redes sociais.
Se destacar da maioria das pessoas e simplesmente se divertir nesse processo, abrir a câmera, contar um pouco da sua vida, interagir com seres humanos em estado de presença. A partir do momento que você faz isso, você está sendo artista da sua vida, porque o artista, ele não é nada mais, nada menos do que um co-criador. Ele co-cria em cima daquilo que ele tem à sua disposição naquele momento. E aí, a imaginação é infinita. Artista não é somente aquele que pinta um quadro ou faz uma música. Isso foi o que a sociedade inventou sobre a arte. Mas a verdadeira arte é viver todos os dias de acordo com aquilo que o seu coração vai mandar você fazer. Isso é a verdadeira arte. A verdadeira arte é estar aqui e agora. Tudo que está à nossa volta são diversos caminhos que a gente pode seguir de acordo com aquilo que a gente quer mandar para o mundo, que a gente quer servir para o mundo. Afinal, todo mundo está aqui para servir para algo. Se você acha que você não serve para nada, eu tenho uma grande notícia. Eu não sei se é boa ou se é ruim, né? Depende do ponto de vista. Mas todo mundo está aqui para servir para algo, né? E aí, até quando normalmente as pessoas elas até desenvolvem transtornos psiquiátricos, justamente porque elas acham que elas não servem para nada, quando na verdade todos os seres humanos são extremamente úteis para esse ecossistema que a gente tá. Eu tenho certeza que dentro do ecossistema que você está inserido, inserida, você é uma pessoa resoludora, não, que resolve muitos problemas, né? Eu inventei uma palavra aqui. Você resolve muitos problemas. Tenho certeza que em algum momento alguém chegou para você e falou: Olha, você é muito bom nisso. Que bom que você vai me ajudar. E é isso que você está aqui para fazer, para ajudar cada vez mais pessoas através daquilo da arte que você coloca no mundo. E o algoritmo, deixa eu colocar aqui, ó, o algoritmo, ele faz um trabalho incrível para você, se você souber aproveitar esse trabalho, né? Então, o algoritmo te ajuda a espalhar a sua arte para o mundo com muito mais eficácia, porque alguém um dia acordou pensando: caramba, eu vou criar um negócio chamado mídia social. Aí depois essa pessoa pensou: não, não, mídia social é ruim porque a gente está focando muito em mídia, mídia, mídia. Eu acho que a gente tem que focar na conexão entre pessoas, então vai ser rede social. E daí criaram as redes sociais em que eu e você estamos nesse exato minuto conectados e eu não sei nem onde você tá. Eu não preciso saber disso, porque a minha mensagem está chegando até você. E o algoritmo está fazendo esse trabalho com excelência. Porque o algoritmo tem o poder de me conectar ao meu público-alvo correto. Ou seja, a pessoa que precisa ouvir essa mensagem e que vai fazer jus ao que eu estou falando, assim como eu sei que você vai fazer. Então, utilize o algoritmo ao seu favor, sem sacrificar a sua essência, sua autenticidade, tá? Os likes, eles não significam muitas vendas. Não é isso. Os conteúdos virais, eles atraem um público frio, um público iniciante na sua rede social. E aí depois você tem que criar uma conexão cada vez mais profunda com esse público. Não é que viralizar não seja bom, viralizar é legal, desde que você viralize com a estratégia correta. Inclusive, se você chegou até aqui nessa aula, eu imagino que você esteja gostando bastante do que eu tô te falando. E se você se identificou com a minha maneira de ensinar, se o que eu tô falando, a minha mensagem tá muito clara para você e tá transformando aí a sua história em algum momento, eu quero te convidar a conhecer o Insta Lendário, que é o meu curso de criação de conteúdo. É um curso extremamente completo em que eu te ensino a criar um calendário editorial com conteúdos estratégicos, sem perder a sua verdade, sem perder a sua essência e sem perder tempo, principalmente. Porque no calendário eu te ensino uma técnica para que você utilize 2 ou 3 horas da sua semana para deixar todos os conteúdos prontos para a semana inteira. E daí você continua se dedicando à sua profissão normalmente, seja você médico, advogado, nutricionista, astrólogo, numerólogo, arquiteto, não importa, porque você vai deixar o seu calendário inteiro pronto, o seu conteúdo rodando, as pessoas
as pessoas chegando nas suas redes sociais diariamente, querendo comprar algo que você ofereça. A gente sabe que nesse momento, né, é bom que todo mundo esteja na rede social, porque quem não é visto não é lembrado. Porém, a maioria das pessoas não entenderam ainda o jogo das redes sociais. E se você chegou aqui, até aqui nesse vídeo, eu fico muito feliz porque você está entendendo. Você está entendendo o jogo da criação de conteúdo. Você está entendendo o jogo da arte da vida. Você está entendendo que o importante é contar a sua história para se conectar a mais e mais pessoas. Então eu já fico muito feliz e muito grata pelo seu tempo aqui nesse vídeo. E aí, para entender um pouquinho sobre essa nova estratégia de conteúdo, né? Você tem que criar conteúdo a partir das crenças limitantes da sua audiência. Por exemplo, se a sua audiência te falou naquelas três perguntas, os seus clientes te falaram que o maior sonho deles é isso, 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 você tem que mostrar que o seu produto, o seu serviço, ele soluciona essa limitação que ele teria, como através de uma história contando exatamente o oposto, né? Por exemplo, se o seu cliente te fala que a crença limitante de que ele gostaria muito de crescer na rede social, mas não tem tempo. Eu posso isso é um exemplo de um cliente meu, né? A maioria das pessoas fala, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E aí eu posso contar uma história de uma cliente minha, né? Que ela tinha 6.000 seguidores, ela é advogada, e ela, em apenas 2 meses, a gente cresceu de 6 para 10 mil seguidores. Não que seguidores importem, tá? Eu nunca foco em seguidores, mas é uma consequência que acaba acontecendo. Só que mais do que isso. Ela produzia conteúdo para a semana inteira, em 2 horinhas. Toda quarta-feira ela separava 2 horinhas para já deixar tudo pronto para a semana inteira dela. Ela começou a ser vista, ser chamada para palestras. Isso fez a renda dela aumentar. Em apenas 2 meses, ela criou uma mentoria dela, né, junto comigo, que eu ajudei ela, tudo. E o faturamento dessa mentoria foi acima de 50 mil reais. Isso porque ela decidiu deixar 2 horinhas por semana para produzir conteúdo, tá? Então, isso é uma das coisas que eu poderia contar uma historinha que vai mexer diretamente com o sonho de muitas pessoas, porque muitas pessoas querem ser vistas nas redes sociais. Muitas pessoas não têm tempo, mas gostariam de ter todos os conteúdos produzidos diariamente. Outra crença limitante que tem bastante, né? É, nossa, eu não vou conseguir, meus seguidores nunca crescem. E daí eu posso contar uma outra história de uma outra aluna minha que ela só tem 1.000 seguidores, porém, desses 1.000 seguidores, esses 1.000 seguidores compraram bastante dela, a ponto de fazer com que ela largasse o trabalho CLT que ela tinha. Então, assim, em questão de 3 meses também, tá? E é somente focando em produzir conteúdo orgânico no digital. Então, pega as crenças da sua audiência, dos seus clientes, e faça um conteúdo quebrando essas crenças, mostrando que é possível. Porque quando você mostra que é possível, através de uma história, a pessoa enxerga essa história e ela enxerga que se foi possível para uma cliente sua, que se você já fez isso, você também consegue fazer com que ela consiga. E isso vai te ajudar bastante, tá? E aí, basicamente, aqui, ó, a gente chegou até o fim dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz muito no improviso aqui, né? Fui mostrando para vocês. Uma das coisas que eu não falei foi sobre a propaganda, né, que é o do sobrinho do Freud, que ele inventou essa parte da persuasão baseada muito no que a gente. Pera que me fugiu agora. Lembrei. O sobrinho do Freud, ele fez muito essa parte da propaganda baseado nos ensinamentos do Freud. Então, ele pegou todos os estudos do Freud de psicanálise e transformou isso no comportamento humano a fim de fazer propagandas para o mundo todo. Tem até um documentário dele aqui no YouTube, eu vou procurar, tá? Para mostrar para vocês. Mas enfim, isso fica assunto para outro vídeo. Até aqui, vocês entenderam bem? Deu para pegar bem os insights? Então, se você gostou, não deixa de comentar aqui para eu saber que você curtiu esse vídeo, tá? E até a próxima, gente. Tchau, tchau.